A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 32, do versículo 1 ao 42. As tribos de Ruben e Gade pedem Gileade. Versículo 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Versículo 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo, versículo 3, Atarote, Dibom, Jazer, Nira, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom. Versículo 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Versículo 5. E disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e os filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Versículo 7. Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Versículo 8. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cádiz Barneia a ver essa terra. Versículo 9. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Versículo 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo, versículo 11, que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Versículo 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Versículo 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-lo andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Versículo 14. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Versículo 15. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Versículo 16. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Versículo 17. Porém, nós nos armaremos, apresentando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra.
Versículo 18. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Versículo 19. Porque não herdaremos com ele, além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança, aquém do Jordão, ao oriente. Versículo 20. Então Moisés lhe disse: Se isto fizerdes assim, se vós amardes a guerra perante o Senhor, se vós armardes a guerra perante o Senhor. Versículo 21. E cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que se haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. Versículo 22. E a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis depois, e ficareis desculpados perante o Senhor e perante a Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Versículo 24. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Versículo 25. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Versículo 26. E as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos bens e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Versículo 27. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Versículo 28. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Versículo 29. E disse-lhe Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada adiante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Versículo 30. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós, na terra de Canaã. Versículo 31. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Versículo 32. Nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança, aquém do Jordão. Versículo 33. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, e o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, e as cidades ao seu redor. Versículo 34. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, Atarote e Aroer. Versículo 35. E Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá. Versículo 36. E Bet-Nira, Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. Versículo 37. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e Kiriataim. Versículo 38. E Nebo e Baal, Meon,
mudando-lhes o nome Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. Versículo 39. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram. E daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Versículo 40. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Versículo 41. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote Jair. Versículo 42. E foi Sinoba, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu próprio nome.